Salve, salve família do Ace na Rede, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai repercutir a derrota de João Fonseca em Cincinnati. O que aconteceu ali? Foi culpa só do João? E o Atmani, que foi o francês que ganhou dele? O que ele fez de diferente? Será que ele estudou o João Fonseca antes desse jogo? Então a gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Bom galera, é isso. Primeiramente, se você gosta de conteúdos de tênis, deixa seu subscribe aqui, deixa seu like, ativa o sininho para você sempre ser informado quando sair um vídeo novo. E hoje um vídeo direto ao ponto aqui, vamos falar um pouco sobre João Fonseca. O jogo de ontem que começou com um grande atraso, né? O jogo do Tsitsipas estava rolando e aí por falta de energia no local eles interromperam o campeonato, né? Apesar de ser possível jogar lá, mas devido aos patrocinadores e as transmissões televisivas eles tiveram que interromper. Então o jogo do João estava programado para umas 5 da tarde, acabou começando praticamente 8h30 da noite aí. Galera, bom, a minha opinião, vendo o jogo, né, eu vi o jogo desde o começo e uma coisa é certa, o João começa os jogos sempre um pouco abaixo do que ele pode render. Isso praticamente todos os jogos que o João fez na temporada agora de quadra dura, enfim, até na grama também, né, teve boas vitórias na grama, mas começa o jogo muito abaixo e depois ele vai conseguindo, né, o João que é um jogador muito agressivo, eu acho que a questão da agressividade ela tem a ver com confiança, e confiança, você não começa o jogo com confiança, certo? Você pega essa confiança nos primeiros momentos, entendendo o seu oponente ali, entendendo o dia que você tá também, então o João é muito dependente da confiança, né? Isso para mim já não é um ponto bom. Mas, bem, analisando aí os colegas também, que fizeram vários reacts, muito bons reacts também, concordo com a maioria das coisas que falaram, discordo de algumas coisas, mas, no geral, todo mundo tem uma opinião parecida, que é a que o João comete muitos erros não forçados, né? Ah, mas ele gosta de ser agressivo, tá desde o começo falando que gosta de ir para as bolas nos momentos de mais pressão, mas ao mesmo tempo ele chegou no top 50, né? Então as coisas não funcionam como funcionavam no top 800, no top 300, top 150, né? Agora sim, ele está lidando com jogadores que vão estudar ele, que sabem gerar uma contra-estratégia contra o João, né? E o que a gente pode perceber é que o João não tem um plano B nunca, né? Ele é indiscutível o talento que o João Fonseca tem para jogar tênis, é indiscutível a beleza dos golpes, mas é totalmente discutível que ele nunca tem um plano B. Então, se as coisas não dão certo com o João, vai ali na raça, no coração, vai para a bola nos momentos de pressão, e se isso não der certo, ele vai perder o jogo. Então, isso acaba incomodando um pouco quem torce muito para o João. Eu já ouvi o treinador do João falar várias vezes que ele não pede para o João não meter a mão na bola, né? Ele deixa o João bem confortável, mas, por outro ponto, eu sinceramente acho que tem que ser conversado com o João isso, né? Agora no top 50, não é toda bola e todos os momentos de pressão que você precisa ir para cima da bola e ser tão agressivo, né? A gente tem o José Moron, que é um jornalista espanhol, e ele fez uma resenha sobre a derrota do João ontem, né? E falando um pouco sobre isso, que o João parece que toda bola, ele quer estourar a bola, e nessa estourada de bola você está jogando uma moeda, é cara ou coroa. O João tem 18 anos, ele está longe de ter aquela questão de bater sempre na bola e de repetição e da bola sempre entrar. Ele tem anos de carreira pela frente, talvez depois dos 25, essas bolas que ele meter a mão vão entrar mais, repetição, vai continuar treinando, mas ele tem 18 anos, então toda bola que ele quer dar winner parece que a gente já fica com receio que a bola vá fora, né? Principalmente o backhand do João, tá indo muita bola fora, e algumas coisas que a gente vai falar aqui também. Eu vou botar aí na tela para vocês os stats do jogo de ontem, né? Então tem alguns pontos aqui que se a gente analisar, a gente acaba descobrindo o que aconteceu ontem, mas é importante ressaltar, galera, esse Atmani fez o jogo da vida ontem, né? Ele chegou sem pressão, não era o favorito, e deu para perceber que ele também estava metendo a mão na bola, o que
não vai fazer com que ele chegue no top 50 amanhã, porque ele não, provavelmente amanhã não vai ter um dia como ele teve ontem, né, nessa questão. Meteu a mão em todas as bolas, 90% das bolas entravam, então isso acabou que tirou o João da zona de conforto e o João, como por não ter um plano B, não soube lidar muito com isso, né, o Watmani também acertando muito saque. Enfim, vamos falar um pouco aqui, vou colocar na tela para vocês. Bom, aqui a gente pode ver logo nos aces a gente já percebe algumas coisas um pouco estranhas. Acho que é a primeira vez que eu vejo também o João dar um ace no jogo. O João que, né, vai evoluir, seu saque ainda tem constância, mas ele tem um bom saque, o João saca muito forte, né? E normalmente quando o primeiro saque entra do João, ele consegue fazer aces, né? Então a gente vê o João aí com média de jogos de 7, 10, 12, 15 aces às vezes, né? Então a gente viu um ace só. Mas isso tem uma explicação. O Watmani, ele jogou com o Coboli antes do João, e deu para perceber que ele jogou jogos completamente diferentes, tanto de estratégia que ele usou, posicionamento, né? Contra o Coboli ele estava recebendo o saque bem à frente, contra o João a gente viu o Watmani receber esse saque 3 metros quase para trás da linha de base, né? O que dava tempo para ele. Então a gente percebe que o João, ele conseguiu explorar o fato do João, o saque do João muito chapado, né? Não faz muito slice para as laterais, então ele conseguia, mesmo se afastando, não sofrer com a angulatura, com o ângulo do saque do João, né? Então ele voltou muitos golpes do João, o que gerou pouco índice de ace para ele, e ele estava batendo muito forte o Watmani da linha de base. Então tava umas bolas difíceis de entender, que o cara dá uma vez na vida, o cara tava dando várias no jogo. Todo mundo contra o João joga o jogo da vida, mas isso não pode ser desculpa, né? O João tem que se adaptar às estratégias, ter um plano B, talvez um plano C. Mas seguindo aqui nos stats da partida, o João até que conseguiu encaixar a porcentagem do primeiro serviço ali, mas como eu falei, o Watmani estava muito bem para receber esses saques, então ele não conseguiu converter em pontos muitos dos saques que ele acertou, os primeiros saques, né? Outra coisa muito interessante nesse jogo, a gente vai juntar uma tríade ali e vamos descobrir o que aconteceu ontem. O ace, os saques ali, a gente já pode, essa resenha que a gente fez, já pode considerar um dos pilares de ontem, da derrota. Outro pilar seria os breakpoints, né? Apesar do Watmani ter convertido apenas 3, e eu digo apenas porque foram 13 oportunidades, né? Isso teve muito impacto no jogo. O João forneceu 13 possibilidades de breakpoint para o francês ontem. Então isso, mesmo ele tendo convertido 3, o que já fez diferença no jogo, né, pôde-se perceber que o João não estava sabendo lidar muito com o seu serviço no jogo de ontem, né? Quando o João teve também 2 chances de break, quebrou só uma. Então foi um jogo um pouco complicado assim, nessa questão também de breakpoints. Outra coisa para a gente analisar aqui, que não está necessariamente aqui nesses dados, mas foi que o João ele conseguiu explorar pouco a esquerda do Watmani, né? O Watmani que estava soltando a mão na bola, então o forehand dele estava muito quente. Deu para ver que o João percebeu isso, mas ele na prática não conseguiu efetivar estratégias para punir o backhand do Watmani, que também estava entrando muito bem, mas percebia-se que o caminho para a vitória do João era pelo backhand do Watmani, né? Já que o saque dele estava muito difícil de lidar, ele estava metendo a mão, os saques estavam vindo muito fortes. Então, eu sinceramente acho que o João não jogou tão mal assim. Acabou não fazendo um jogo tão bom, mas por muito mérito do Watmani, deu para perceber que foi muita pressão em cima do João. O João que gosta de uma bola, apesar dele lidar bem com bolas fortes, o João gosta de uma bola pegar acima da linha de cintura, né? Bem tradicional esse golpe do João. O João consegue acelerar uma bola alta assim, incrível. E as bolas do Watmani estavam todas abaixo da cintura, né? Tava vindo tudo muito rápido, tanto o saque quanto os forehands do Watmani. Então foi um jogo onde o João estava fora da zona de conforto, é nítido, mas é como a gente fala, né? Ele precisa entender a situação do jogo e montar uma estratégia ali. Nem que a estratégia não tenha sido montada com o Gui antes do jogo, mas às vezes os dois refletindo ali durante o jogo. Eu percebo também que o box do João e o João, eles se olham bastante, eles comemoram juntos, mas eles não trabalham juntos na questão tática e estratégica durante os pontos, né? Então, isso poderia ser um ponto de melhoria entre ele e a equipe. Mas, bom, é isso, galera.
uma análise um pouco mais rápida, uma opinião minha agora. Eu acho que assim, a gente está analisando números do João e falando de jogo, falando de dados em si, mas a gente também tem um ponto de vista que olha onde o João chegou, né? Olha onde ele está hoje. O João, que depois desse torneio, apesar da gente estar considerando, né, ter sido uma baixa ontem, o João provavelmente vai chegar entre 44 e 45 do mundo, batendo o seu melhor seu ranking novamente, né? Então, tem o copo meio vazio, que a gente sabe do potencial do João e quer ver logo ele chegando ali no top 10, isso é ansiedade nossa também, mas tem o outro ponto de vista que o João tem apenas 18 anos e olha o que ele já conquistou. A gente tem jogadores experientes aí que não tem nem título da ATP, o caso do Fokina, por exemplo, um jogador de classe A, pelotão de elite, não tem título da ATP. A gente tem o João com 18 anos, que já ganhou o ATP de Buenos Aires, por exemplo, mágica aquela semana, ganhando um monte de argentino, então a gente sabe do potencial desse moleque, então a gente precisa ter paciência, mas isso não tira também a nossa liberdade de analisar dados e criticar certas coisas que a gente vê que poderiam mudar, né? No caso do boxe, relacionamento ali do treinador dele também, às vezes segurar um pouco as rédeas do João em alguns momentos, né? Eu sinto que ele passa muito a mão na cabeça do João, por mais que seja um garoto bem maduro, né? Não precisa de tantas correções assim, mas é importante também, né? Não deixar ele extremamente solto e não ter tanta liberdade assim, porque ele tem só 18 anos. Então é isso, galera. Os próximos passos agora, em uma semana e meia vai começar o US Open, João que está na chave principal também. E eu levo esse enredo que tem acontecido com essas eliminações agora em Toronto, na primeira rodada. Cincinnati, apesar de ter chegado na terceira, foi um jogo onde a gente não esperava que o João perdesse. Mas eu acho que esse enredo ele corrobora perfeitamente para uma campanha magnífica agora no US Open, para apagar tudo isso que estão falando também. Espero que ele consiga corrigir alguns erros que ele e a equipe dele tenham percebido aí nas últimas semanas e vão para cima. É inevitável que o João vai chegar no top 10, a gente só quer saber quando que isso vai acontecer. Beleza, galera? Então, um vídeo mais rápido hoje, mas deixa seu like, ativa o sininho, dá um subscribe aqui para você ficar atento a outros conteúdos também. Beleza? Até o próximo vídeo.